Bom dia, queridos alunos. Mais uma aula de redação. Essa é a primeira do terceiro bimestre, né? Não é isso? Vamos aí abrir nosso livro novo, né? O livrinho ainda está bem cheiroso aí, né? Todo limpinho, todo organizadinho. Então, primeiro capítulo, né? Vamos estudar hoje, primeiro capítulo do terceiro bimestre. E o que é que a professora Leia traz hoje para vocês? Um assunto interessantíssimo que vocês vão gostar. Por quê? Porque é um assunto já conhecido por vocês, né? Não é algo que vocês nunca viram, algo estranho. Eu nunca vi esse assunto, mas é um assunto que vocês conhecem. E o assunto de hoje é chamado de entrevista. Vamos lá no slide? Então, aqui está o gênero textual entrevista, né? Será que vocês já ouviram falar sobre entrevista? Já ouviram alguma entrevista? Já fizeram alguma entrevista? Ou já assistiram na televisão entrevistas? Acredito que já aconteceu para a maioria de vocês, de alguma forma vocês já tiveram contato com uma entrevista, né? Então, essa entrevista é um gênero textual da língua portuguesa. E é um gênero textual, gente, que é pedido no Enem, é pedido nos vestibulares, né? Então é importantíssimo você aprender passo a passo, você saber como é trabalhado esse gênero textual, né? Então vamos ver aqui no slide, nós temos a estrutura da entrevista. Então precisa ter uma estrutura, você precisa ter algo a seguir, né? E a estrutura diz que compreende 3 momentos. Primeiro, introdução, né? Na sua entrevista você deve ter uma introdução, deve fazer uma introdução. E nessa introdução você vai falar o assunto da entrevista e falar um pouco, né, em poucas linhas sobre o entrevistado, né? É importante falar um pouco sobre ele, né? E na entrevista, nessa introdução, por exemplo, se você for falar, você vai fazer uma entrevista com um especialista em alguma doença, por exemplo, se você fosse fazer uma entrevista com um especialista e com um médico, né? Alguém da saúde sobre a Covid, então você deveria colocar lá no início, que é a introdução sobre o que você vai... qual é o assunto da sua entrevista, no caso, eu estou dando exemplo aqui da Covid, e o nome do profissional, e de que forma, né, tem que falar um pouco sobre ele. E aí nós temos como segundo, dentro de uma entrevista, nós temos as perguntas dos entrevistadores, né? As perguntas, porque você começa aí com a pergunta, né? Fazendo a sua entrevista, coloca lá a fonte, né? Quem é que está entrevistando, na verdade. E você também tem as respostas dos entrevistados, né? Então lá você vai colocar o nome da pessoa que está sendo entrevistada e as respostas dela. Isso eu estou falando da entrevista escrita, porque nós temos a oral e a escrita. No nosso caso hoje é entrevista escrita. Então você vai colocar para a resposta, tem que colocar o nome lá da pessoa que vai dar a resposta e as respostas, né? Depois nós temos a conclusão. É necessário fazer uma conclusão da entrevista. É necessário fazer um fechamento daquilo que você entrevistou, né? Precisa finalizar essa entrevista. E aí nós vamos ver, né? A professora só está falando, só explicando, mas nós vamos ver aqui no slide uma entrevista com Maurício de Souza, que essa entrevista tem lá no livro de vocês, né? Vamos lá, né? Quem quiser acompanhar através do livro, tudo bem, pode pegar para ir observando. Eu coloquei aqui no slide
uma parte da entrevista, só para mostrar para vocês, né, que o bom mesmo é você verificar. A professora ainda há pouco falou dos elementos, explicou, mas o bom mesmo é você observar a notícia, ver como é que ela fica depois de organizada. Então, aqui a entrevista é com Maurício de Souza. Será que alguém já ouviu falar sobre o Maurício de Souza? Acredito que sim, né? Maurício de Souza é quem? É um cartunista, escritor, ele também é empresário. Ele criou a revistinha Turma da Mônica, o gibizinho, né? Turma da Mônica. Aqui, para quem não está lembrando, aqui a revistinha Turma da Mônica. Então, ele que é o autor, ele é o cartunista, né, dessa revistinha. Acredito que muitos de vocês fazem essa leitura ou já fizeram esse tipo de leitura, que é a leitura do gibi. Os pais de vocês que estão aí, que estiverem assistindo a minha aula, também vão concordar comigo, né, que já um dia já fizeram essa leitura, que é uma leitura maravilhosa, né? E principalmente, ele vai nessa entrevista falar sobre um dos personagens criado por ele, que está aqui no pescoço dele, ó. Quem é esse aqui? Alguém conhece? Lógico que sim, né? Lógico que vocês conhecem. Aqui está o Chico Bento, um personagem que ele criou, né? Um personagem da zona rural, né? Quem já teve a oportunidade de ler, vê que ele adora tomar banho no lago, ele gosta de roubar as goiabas do Niulau, né? Então ele faz todas essas peripécias, né? Ele é um personagem assim super legal, bem divertido, diferente, né? Então vocês observam, né, aqui esse garotinho. Só que esse garotinho aqui, Chico Bento, sabe quantos anos ele tem? Sabe quantos anos ele foi criado? 60 anos que Maurício de Souza criou esse personagem, né? O Chico Bento. Então ele criou baseado um pouco na vida dele, né? Na vida de Maurício de Souza, porque ele morou muito tempo no interior. Daqui a pouco nós vamos ler uma parte da entrevista dele e vocês vão conhecer, né? Como é que ele criou esse personagem Chico Bento. E também ele, o Chico Bento, ele baseou-se em um tio dele, né? Então ele pegou característica desse tio e colocou na personagem Chico Bento, né? Chico Bento das historinhas, né? Das historinhas, sempre ele vinha dentro dessa turminha da Mônica, né? Ele tinha uma parte lá, mas hoje ele já tem revista dele, né? Já tem a revista Chico Bento. Que legal, né? Uma parte da Turma da Mônica, mas ele já tem lá o lugarzinho dele reservado, já tem o gibizinho dele, né? Bacana isso. Então vamos ver a entrevista, né? Tá aqui o título, né? Entrevista com Maurício de Souza. Aí aqui abaixo nós temos uma parte da entrevista, né? Foi retirado para uma parte que chamou muita atenção e que também iria chamar a atenção do leitor. Então foi retirado uma parte da entrevista e colocado para chamar a atenção aqui. E nessa introdução diz assim, ó: tenho viajado aos grotões do Brasil e lá está cheio de Chico Bento, histórias e lugares como a sua roça. Maurício de Souza falando sobre o Chico Bento. E aí começa assim a entrevista, né? Diz: você provavelmente conhece Chico Bento, personagem criado por Maurício de Souza, que ainda há pouco eu falei um pouco assim sobre o Chico Bento. Então, vamos ver. Gente, lembra que eu falei que uma das partes da entrevista, os elementos da entrevista, né? Tem a introdução, depois vem a pergunta, aqui está a pergunta, a fonte
de quem está fazendo essa entrevista e começa a entrevista com letras maiúsculas. Então, a pergunta é, né? O entrevistador pergunta o quê? Chico Bento tem uma semelhança muito grande com você, quando garoto no interior de São Paulo. Quanto o personagem é o próprio Maurício? Então, eles perguntam isso, né? Se é o próprio Maurício. O que é que Maurício de Souza responde? Olha só, o nome dele está aqui, né? Que é o nome do entrevistado. Então, coloca-se o nome dele com letras maiúsculas e começa a resposta dele. O que é que ele responde em relação a essa pergunta? Ele diz: já fui bem Chico Bento nos antigos tempos. Tanto que, quando Mogi das Cruzes era uma cidade pequena, ele está falando da cidade, né, natal dele, era uma cidade pequena, eu morava lá. Não sabia o que era sapato. Sabia porque via. Então, ele era um menino do interior, né? Não sabia nem o que era sapato. Sabia porque via. Mas usar só depois que eu entrei na escola para ir à aula. Eu gostava de pisar no barro. Então, ele vai contar um pouquinho aí o que é que ele fazia no dia a dia dele. Ele gostava de pisar no barro, na grama, subir em árvores para pegar fruta no pé, né? Ele gostava, tá lá no interior, né? Ele queria uma manga, queria uma goiaba, então ele subia no pé para retirar. E ele faz uma observação, principalmente goiaba. Não é à toa que o personagem Chico Bento gosta de goiaba, tanto que ele até rouba as goiabas lá do Nholau e dá a maior confusão na historinha, né? Aí ele diz: e cabulava a aula para nadar no rio. E fazia isso pelado para não molhar o uniforme. Então ele chegava já meio atrasado na aula. E por quê? Porque ele ia tomar banho no rio. E para não chegar em casa com o uniforme molhado, ele disse que tomava esse banho pelado. Também pescava traíra, que é um tipo de peixe, caçava rã no ribeirão e alguns bichinhos no barrancos. E ele continua falando como é que ele vivia, né? Ele dizia que apareciam aranhas, escorpiões e de vez em quando uma cobrinha ou outra. Olha só, já estava acostumado com essas cobras no rio, lá, né, no interior, que ele diz assim, uma cobrinha, ele coloca até no diminutivo, uma cobrinha ou outra. E ele diz mais: tive uma infância muito gostosa e livre, mas lógico que com isso aprendi tudo para escrever a história do Chico, né? Então, ele diz que ele aprendeu tudo isso e baseada na vida dele, ele escreve, né? Personagem Chico Bento é baseado naquilo que Maurício de Souza viveu, né? Lá na cidadezinha do interior, então, com tudo aquilo muito bom, muito natural, né? Muitas frutas, banho de rio, olha só, que legal, ô vida bacana, ô vida saudável, né? Então, desse assunto, nós temos aí no livro de vocês uma prática de reflexão, né? Sobre a entrevista. Então, tem alguns detalhes após a entrevista do Maurício de Souza, que não é só esse trecho, né? Eu apenas coloquei o primeiro trecho da entrevista, mas vocês em casa vão ler toda a entrevista, porque é uma entrevista muito interessante, já deu para perceber só na primeira questão aí, na primeira pergunta que foi feita, né? E de acordo com a resposta aí de Maurício de Souza, você observa que é uma entrevista muito boa, uma entrevista super legal e interessante. Agora vamos para a reflexão sobre a língua, né? Sobre a língua portuguesa. Então vejam, no trecho a seguir a palavra caipira aparece repetida, reiterada. Por que reiterada? Porque nós vamos conhecer, né, um recurso estilístico chamado de reiteração. Então, no trecho a seguir, a palavra caipira aparece repetida, que é reiterada 3 vezes, observe. Então, vamos ver que dentro do trecho que eu vou ler agora, nós teremos a palavra
caipira é repetido. Então vamos ver por que isso acontece. O que é isso? Que fenômeno é esse? Como é chamado essa repetição? Vamos lá? Porém, o caipira até pode usar um aparelho moderno, sofisticado, mas o caipira mantém os hábitos na fala, nas crenças, continua do mesmo jeito e ainda bem. Então, gente, essa repetição da palavra caipira, vocês não imaginaram que é um trecho, uma pobreza vocabular, mas essa repetição, né, é um recurso linguístico, né? E esse recurso linguístico está aqui no slide, ele é chamado de reiteração. Aqui, ó, reiteração, que consiste em repetir a palavra, que consiste em repetir a construção para dar mais ênfase, para chamar a atenção dentro de um trecho, né? Então, dá uma construção, causa um efeito diferente. Não é um erro vocabular, mas é um processo linguístico, né? Estilístico. Então, vejam, nesse caso, dá ênfase e destaque a palavra caipira, ressignificando-a cada repetição. Então, não é à toa que nós temos a palavra caipira aqui repetido. Isso faz parte do processo. Então, é o processo chamado reiteração. Vejam, gente, a aula de hoje, né? Nós falamos sobre essa entrevista e depois nós falamos sobre a reflexão sobre a língua. Agora, vocês vão fazer a leitura do restante da entrevista, vão fazer os exercícios, né? Aí tranquilos, calmos. Sei que vocês vão fazer super bem esses exercícios, porque o assunto é um assunto bacana. No início eu falei, né? De repente vocês até pensaram, a professora sempre diz que todos os assuntos são ótimos, mas realmente os assuntos da língua portuguesa são maravilhosos. E vocês viram aí, né? O gênero textual entrevista é um gênero ótimo, é um gênero bom para vocês entenderem, né? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Então, um bom dia e até a próxima aula.